aqui a nossa bancada. Até mais, tchau, tchau. Olá, olá. Salve, 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 salve todo mundo. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todos e todas. Vamos aqui no Távola, de fim de tarde, aqui na TV 247. Boa tarde, Miguel, Aroeira. E vamos lá, assunto não para de chegar. Eu estava me divertindo aqui com um programa de humor, que é o discurso do Trump. O Trump fazendo o discurso de 1 ano de governo. Eu nunca vi uma coisa tão engraçada, tão absurda, tão engraçada, tão mentirosa. E eu percebi uma coisa. Ele tem uma fixação pelo Biden, entendeu? Ele cita o Biden a cada 3 frases. Ele parece que o governo... O Biden não era nada, né? Ele está completamente fixado. Cada 3 frases ele fala do Biden. Porque o Biden... A internet está coalhada de diagnósticos da demência. Pois é. Ele apresenta vários... Agora, vi gente séria, gente não tão séria e, principalmente, todos os humoristas da América do Norte. É verdade. E vários da China. Eu vi até um crítico dos chineses, um chinês que é crítico dos chineses, mas assim, normalmente eu sou crítico dos chineses, mas isso que a embaixada chinesa fez, eu tenho que aplaudir. A águia americana tocando numa banda e contando o que eles fazem com o mundo, e assim por diante, explicando direitinho. Muito bom, feito com inteligência artificial. Então, contando todos os humoristas... Eu não peguei. Contando o que os americanos fazem no mundo, e a águia com aqueles sintomas de estar perdendo a razão, com aquela dificuldade... De demência. Com demência, mas com aquela dificuldade de coordenar as coisas, de explicar, e levando susto ela própria, à medida que os assessores dizem que ela já pode fazer isso ou não pode mais fazer aquilo. E aí o cara botou, eu tenho que dizer que isso eu gostei. Geralmente eu sou crítico da China, porque é tudo muito chato, mas isso aí é genial. E agora, todos os humoristas do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, estão apontando esse dedinho nessa ferida. Ele não parece em condições. E eu falei isso por causa do Biden, porque era o que ele dizia do Biden, que o Biden não tinha condições de governar. Ele está, mas muito além do Biden. Ele está muito além do Biden. E ele está dando uma importância ao Biden que o Biden não tem. Citando o Biden... Exatamente. Citando o Biden a cada 3 frases, entendeu? Como se ele tivesse superado um grande problema. Embora, né, Miguel, seja uma coisa normal a comparação. É porque, no caso dele, como ele está ficando meio trololó, a impressão que eu tenho é de que ele exagera. Tudo que eles falam claro. 50 vezes. Porque, de certa maneira, a comparação vai ser a tônica do ano 2026. O Lula falou isso e vai ser mesmo. A comparação entre o que você fez, o que seus adversários, os seus antecessores fizeram, vai ser a tônica, porque é o esforço que a gente tem que fazer. Acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo a situação de tal maneira. Você tem tudo para ganhar as eleições no primeiro turno, em termos do que você fez em relação ao que o outro fez, e, no entanto, as diferenças são isso. E a outra coisa é desconhecido que é o Flávio, desconhecido que é o Flávio Bolsonaro, no sentido de não ter nada, nenhuma experiência, ser um deputado, um senador. A fixação dele pelo estado de Minnesota também é uma coisa absurda. Minnesota parece um inferno na Terra. Tudo de ruim acontece lá. A Califórnia também, porque são 2 estados governados por democratas. Foram estados que derrotaram ele. Agora, a coisa mais patética e mais inacreditável foi a mensagem que ele mandou para o primeiro-ministro da Noruega, se não me engano. Isso eu nunca tinha visto. Vocês não me deram o prêmio da paz, então agora eu não quero mais saber de paz. É um garoto, assim, tipo assim, eles não querem emprestar bola, então não jogam mais. Século XV, XVI. É infantil, é inacreditável. Poder absoluto, igual um rei, um monarca absoluto, que ficava ofendido porque o outro recusou a proposta disso, daquilo, e ele declarava guerra por ofensa.
Não, e a proposta é um absurdo, achar que ele Onde já se deveria viu? receber o Prêmio Nobel da Paz. Tudo bem, depois que deram para Maria Corina, não acho mais absurdo. Não, mas ele conta isso na carta. Agora que vocês não me deram, não me sinto mais obrigado A a lutar pensar pela em paz. paz, alguma coisa assim. A pensar em É paz, isso. ele não precisa mais pensar nisso. Não, é inacreditável. E depois não é nem a Noruega que dá o prêmio, é uma comissão de pessoas do Independente. mundo inteiro, mas ele falou para o governo da Noruega. Então, a gente está vivendo uma coisa. Uma coisa. Distopia. É uma distopia total, que eu vi aquele filme Uma Batalha Depois da Após Outra. a outra, a batalha é muito bom. Que é um filme distópico, mas nem se compara à realidade de hoje. Isso. A realidade está muito pior. A realidade As imagens do ICE, das operações do ICE, são absurdas. São Você acha que é horrorosas. mentira. E eu tenho lido muita coisa de muita gente dizendo que o Mossad está treinando esses caras do ICE. E eu não duvido, porque a abordagem deles é muito igual à abordagem dos soldados de Israel, Se me da permite Cisjordânia. Eu É a entendo. mesma coisa, é uma perversidade, é uma falta de coração. É Se você me inacreditável. permite um comentário, Regina, assim, Claro. não acho que precisa de treinar, não. Esse é o tipo da coisa que macaco observa, macaco faz. Macaco vê, macaco faz. Quer dizer, o ser humano, esse primata, para observar o mal, a rapidez com que você aprende tudo, que você aprende, inclusive, de que maneira jogar. Eu acho que não precisa. O ódio que eles têm e a truculência é natural. O treinamento, se eles tivessem treinamento, seria um problema muito maior do que é. Há até uma hipótese considerada nos Estados Unidos, já vi muita gente falando isso lá, de que o pessoal está provocando, com truculência exagerada, reação para que haja um clima de revolta em Minneapolis, no estado todo, claro, mas na cidade. E que eles possam intervir. Para que eles possam entrar com uma intervenção federal e mandar tropas. A ideia dele, o sonho dourado dele é um estado de emergência que force o adiamento das eleições de 2026. Ou uma guerra externa, ou uma interna. Tem também uma outra coisa que mostra que talvez não estejam sendo treinados pelo Mossad, é a facilidade com que certas pessoas escapam deles também. Também. Tem gente de bicicleta, tem gente a pé, olha, o cara escorrega no gelo, entendeu? Cai. Não parece, eu acho pouco provável que o Mossad... Eu não acho pouco provável, porque o treinamento pode consistir numa coisa muito simples, é assim, vocês não têm que se comover, nem se emocionar com nada. A pessoa tem filho... Mas é isso que a gente está falando, Regina. A pessoa... Mas eu lembro, Aroeira, do treinamento que os militares no Brasil, na Argentina, no Uruguai, tiveram dos americanos para treinar a tortura. É claro que eles não vão agir exatamente como os soldados israelenses... Espera aí, deixa eu só acabar. Tá. Não vão agir exatamente porque os soldados israelenses são treinados desde que nascem para odiar... para não considerar... Já nascem treinados, né? Humanos, já nascem treinados, aí você continua treinando. Esses aí é só dar um start, entendeu? Olha, não se mexe, não se emocione, vá em frente, seja bem truculento. É um treinamento que não é aquele... Vou te dizer o seguinte, não precisa de ser o Mossad para explicar isso, porque os americanos já agem assim há muito tempo. A ideia de não ter empatia é uma das principais, talvez seja o primeiro parágrafo do manual de treinamento desses caras, corta a empatia. Corta a empatia porque aquilo é um bicho, transforma outro animal. Então, eles já acham que os caras são animais. Inclusive, o que eles têm respondido é o seguinte, sai, porque vocês já viram, aprenderam, já aquela bitch que morreu, vocês não aprenderam com ela? Se afasta, porque senão vocês morrem. Um senador falou isso. Se você obedecer, você vive. É muito doido, né? É muito doido. Olha, isso não precisa do Mossad, que eu vejo o seguinte, a fascistização e a nazificação da América numa velocidade que eu acho que o que está surpreendendo todo mundo é a velocidade com que isso está sendo feito. Eu vi um cara dizendo que se decepcionou com muitas das instituições americanas, muitas, mas duas das que chocaram muito o cara foi a universidade e a imprensa. Seu mic está fechado, Regina. A universidade e a imprensa, porque as duas eram uma espécie de... Era a última defesa, a Suprema Corte traiu em termos, ele falou não isso. Compreendia. Eu vi essa fala, ele disse o governo traiu, o Congresso traiu, mas o pior
Todo mundo, mas a justiça traiu a Suprema Corte, mas o pior foi a mídia. A mídia, que é E, uma porque facada é um nas jornalista veterano falando isso, né? Mas eu tenho visto tanta coisa, gente, tenho recebido muita coisa no Instagram de falas sobre essa coisa dos israelenses na Patagônia, por exemplo, que não há provas concretas, mas todo tacando dia fogo tem um lá, né? argentino dizendo: olha, esse cara está entrando ali agora, vai botar fogo, ele é um israelense. Eu já até conversei com a Márcia e ela disse: olha, está acontecendo isso, mas a gente ninguém pode provar ainda. Mas daqui a pouco está provando, entendeu? Porque se o cara é de qualquer país e está lá Sim, mas atacando. ele é uma espécie de capítulo dentro desse livro da supremacia americana, porque é como o pessoal está falando, todo o discurso, o diretor de operações da fronteira se veste agora de nazista mesmo, com aquele casacão comprido, com insígnias e coisas. Então, basicamente, eles não escondem mais o que estão fazendo. Então, de certa maneira, eu acho que... Olha, eu tenho a impressão de que, se ele não perder as eleições de Mittê, a nazificação se completa e não haverá eleição seguinte. Se ele não perder as eleições, Eu não vai haver concordo. o seguinte. Eu acho também. Olha, a Noemi está dizendo, a Regina está querendo dizer, eu não me expressei bem, que a Concordo. metodificação na Só estou concorrência... dizendo que concordo. Só estou dizendo que os americanos são tão bons nisso quanto o Mossad. Eles Não, são tem razão. muito bons nisso. Mas São muito bons nisso. o que eu tenho ouvido, Aroeira, é que existe uma aliança cada vez maior, em vários lugares do mundo, não é nos Estados Unidos, não é só na Cisjordânia ou em Gaza. E eu vi um cara falando, citando todos os lugares, inclusive o 11 de setembro. Vocês lembram de um vídeo que tem um grupo de israelenses do Mossad comemorando quando o avião bateu Regina, embora eu concorde com você com todas essas observações aí, eu acho o seguinte: nós estamos tendo uma dimensão do tamanho do problema agora que a maior e mais poderosa nação do mundo resolveu fazer igualzinho faz o Netanyahu, por exemplo, só que não é mais na faixa de Gaza, é no Oriente Médio. Ele está fazendo isso no planeta como um todo, é só a truculência expulsando pessoas e agindo da mesma forma. Então, o que eu acho é que, assim, é como se os problemas, a solução fosse testada no lugar, fosse assim, bom, passamos com isso até agora, eu acho que isso dá para ser usado numa escala até maior, e agora está sendo usado numa escala. Hoje eu vi o chanceler russo dizendo que não há mais uma ordem jurídica internacional. Ele está acusando os Estados Unidos, o que é verdade, inclusive. Mas o que ele está dizendo também é o seguinte: nós, a Rússia, não vamos ficar dependendo dos acordos internacionais quando a maior potência, como os Estados Unidos, resolveu desrespeitar. Nós também agora vamos usar a mesma coisa. E é evidente que a China vai usar a mesma ideia. O que eu acho é o seguinte: rompeu-se a ordem, a ponto do cara inventar uma nova ONU paga. Que é um clube fechado, onde você paga para ser sócio e cujo chefe... E só ele afinal. A gente acha que o tamanho do problema escalou assim. E por isso que eu quero saber de vocês é a velocidade. O que vocês acham nessa conjuntura, né, com o Trump, o governo Trump avançando cada vez mais no fascismo, invadindo a Venezuela, vai invadir a Groenlândia, eu tenho certeza que vai, quer dizer, vamos ver, né? Quem que pode defender a gente? Quer dizer, porque o Brasil não tem armas, não tem potência não tem uma bomba para dizer isso, olha, não mexe com Chaves. Não tem a bomba. Deixa eu falar o que eu acho. O que eu acho é o seguinte, que a única esperança que eu preservo é que o próprio Estados Unidos consiga calar o Trump, consiga eliminar. Hoje eu soube de uma coisa que me preocupou um pouco, que ele pode se candidatar a vice-presidente. Isso ele pode, porque ele não se candidatou ainda. Ele bota o Vance como candidato a presidente, ele se candidata como vice, e depois o Vance sai para ele ficar. Entendeu? Caramba. Isso aí é uma armadilha que ele está muito tranquilo, eu acho. Então é o seguinte, eu confio na justiça divina que possa fazer ele morrer no meio do caminho. Abatê-lo. Essa aí já é outra justiça. Justiça dos homens, entendeu? Porque não tem muito jeito.
entendeu? Ele assumiu uma vibe de vaidade e de sucesso que ele mesmo se outorga, entendeu? E narcisismo. De narcisismo, que ele vai em frente, não tem ninguém que diga. Ele não tem um momento de reflexão. Se a dúvida no planeta é se ele... A dúvida no planeta todo é o seguinte: isso é uma demência, simplesmente, ou é simplesmente aquele distúrbio mental que depois de Hitler o pessoal começou a estudar, que é uma espécie de... É o narcisismo do ditador. O narcisismo do ditador é apavorante, porque as consequências são morte de 50 milhões de pessoas. E não tem censura. Não tem censura, já que ele pode, ele faz. Se eu posso, eu faço. E que também não lembrar que o vice né? dele, é pior. É tão ruim, não tem o carisma. É considerado, naquelas brincadeiras do South Park, ele é que nem... Ele é um personagem que até fala tati-bitati, ele não consegue nem falar, basicamente. Ele fala pouco mesmo. Ele fala pouco. Mas, assim mesmo, a ideia é tão ruim quanto. É que o Trump tem esse fascínio do carisma mórbido que o Bolsonaro também tem. Alguns tipos são tão estranhos e atraem as pessoas. Ele tem. O Trump tem isso. O Trump é um cara que as pessoas dizem que ele, inclusive, tem problemas de cheirar mal. Isso não é mais simplesmente uma maledicência sobre o cara. São depoimentos de gente que trabalhou ali perto e tal. O que ele tem, então, que ele consegue fascinar? Eu continuo achando que é a identificação. O cara olha para a podridão e pensa assim, eu sou igual esse cara e agora eu posso ser, porque ele é o cara mais poderoso do mundo. É como aqui com o Bolsonaro. É muito parecido, né? Embora eles sejam diferentes. Ele acabou de dizer agora que acabou com 8 guerras. Quais foram essas 8 guerras que ele acabou, gente? Aqui, a justiça brasileira, até agora, conseguiu segurar o freio desses caras. Eles levam um susto. Fafo, né? Aquele negócio... você fucking around? Find. Você vai achar. Você vai mexendo, vai arrebentando as coisas, vai sacaneando todo mundo, volta para você. Aqui a justiça voltou. Lá, o tal do Fafo não aconteceu. Porque ele faz, e até agora não aconteceu. Os horrores que estão vindo à tona dos arquivos do Epstein lá, estão passando, caindo, horrorizando uma parte, mas a outra parte... Não está nem aí. Está nem aí. Olha só, a Patrícia dizendo, ele está em decomposição avançada. Também acho. Há uma coisa que o próprio Estados Unidos está começando a reagir muito. Você vê os artistas todos, a cultura americana, a universidade, o jornal, está todo mundo se revoltando. E eles estão apagando um resto de imagem que os Estados Unidos tinham no mundo, de acolhedor, de simpático, de culto, enfim. De democrata. De democrata. Ele está apagando, ele está acabando com isso. Entendeu? Eu não sabia que existia música de protesto. Eu estou seguindo mais de 50 músicos fantásticos, brilhantes, meninas, meninos, drags, gente LGBT, todo tipo de gente, músicos, tudo com música de protesto, cada um de um tiro. Música de protesto do Vietnã. Não, música de protesto agora. Não, eu sei, já existiu na época do Não, sempre existiu, mas desde então, o rock virou só uma coisa, mais um negócio como outro qualquer, o pop também. Agora, assim, a rede está lotada. Por outro lado, eles estão indo pessoalmente nos perfis e nas casas e nos endereços IPs para perguntar por que a pessoa está postando aquilo. Quando eu falo eles, são as polícias fascistas do Trump mesmo, o ICE e outros. Porque as outras polícias federais também estão sob a égide dele. Já trocou os comandos de tudo que é FBI, CIA e tudo mais. Pois é, eu acho que o Miguel tem razão quando ele diz que a única esperança, ou pelo menos a mais palpável, é uma reação interna dos próprios norte-americanos. A alternativa é guerra mundial. A alternativa é guerra mundial, porque ele já está brigando, a OTAN está se desfacelando, ele já está brigando com seus parceiros principais na Europa, já brigou com o Canadá, ameaça a todos. E eu acho que você tem razão, Miguel, eu acho que é a única esperança é que internamente... Agora, alguém falou aqui em guerra civil, eu acho até que pode acontecer uma guerra civil. Sim, eu também acho. Vocês viram que o movimento negro americano, Black Panthers, estão de volta
E eles Se dizem, olha, a organizaram gente armados. teve que voltar e nós vamos cuidar das comunidades, das Não nossas são comunidades. eles e também brancos e outras etnias E nos seus armados, bairros, né? nos seus Armados. bairros, todos armados com fuzil de assalto, metralhadora, falando assim, olha, eu não vou no bairro dos outros aterrorizar as pessoas. Se vierem no meu, eu vou me defender, porque a Constituição me garante esse direito. Os americanos podem acabar vendo um efeito colateral, de tanto eles gostam daquelas armas todas. Muitas vezes a esquerda não quis desarmar também. Houve momentos, por exemplo, o desarmamento da resistência italiana no final da guerra foi condenado pelos comunistas, eram contra, e tiveram um pouco de razão, porque assim que desarmaram, a Itália, quer dizer, a polícia correu atrás de um montão de gente, é um negócio complicado, você é um resistente, lutou ao lado dos caras, mas depois desarma todo mundo, menos o Estado não é seu. Isso aconteceu em vários locais do mundo. Então, a esquerda muitas vezes até apoia as armas. Eu sou completamente contra. Acho que o único papel de uma arma é matar, e, portanto, não tem sentido. Mas eu entendo que eles agora vão sofrer um pouco do próprio remédio. Por quê? Panteras Negras, as associações de bairro, as autodefesas vão se organizar e estão armados. Não, também. e eles não têm esse pudor que a esquerda geralmente Essa pode tem, ser a armadilha. que é assim, não, a gente não vai se armar. Mas eu tenho O americano pensado muito médio não tem nisso. esse pudor, não. Não, mas estou dizendo os Black Panthers, né? Estou Não, falando não tem a mesmo. esquerda tem esse pudor. Mas eu tenho pensado muito nisso, porque eu tenho conversado, já trouxe aqui algumas vezes o Paulo Nogueira Batista. O pai dele, o Paulo Nogueira, que era embaixador, foi o responsável pelo acordo nuclear com a Alemanha. E ele defende, desde bastante tempo, o filho, né, que o Brasil precisa ter um armamento nuclear que não é para ser ofensivo, para atacar, é porque, se não tiver, a gente... Ele falou assim, eu nunca vivi um tempo tão perigoso para as nações da América do Sul, para o Brasil e para as nações do mundo inteiro. E aí você fica refém completamente. Não, mas eu acho que não tem sentido. É adotar a mesma linguagem, né? Eu não sei. Não concordo de jeito nenhum. Inclusive, é o seguinte, você entra no clube agora, acontece que as principais potências, se engajarem em guerra, não consigo ver essa guerra ficando contida. Essa guerra pode ser a última guerra. Então, o que adianta ter? A única chance que nós temos é a preservação da diplomacia. Não vejo mais Arueira, armamento. não é uma arma para ataque, não. É como a Coreia do Norte. Ninguém ataca a Coreia do Norte. Ninguém ataca. Alguém vai atacar a Coreia do Norte? Não, eles não precisam nem fazer nada. Mas não é só a bomba atômica, né? Eles são muito doidos. Não. Por exemplo, a Índia também. É um regime autoritário. Israel. Então, eu não sei, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu tenho pensado muito nisso. Olha, eu não sei. O Irã ataca Israel. O Irã ataca Israel. A questão da Coreia do Norte não é a arma nuclear. A questão da Coreia do Norte é o país autoritário, com um ditador que você não sabe o que ele pode fazer. As Filipinas, Hungria também são, e ninguém tem medo, né? Bom, gente, eu não sei. Eu acho assim, eu não consigo, eu me recuso a adotar a lógica a lógica da arma, exatamente. Também. Eu consigo compreender os motivos, mas eu me recuso. Não há argumento que me faça acreditar que isso pode ser uma solução para o Brasil. Independente desse argumento dizer que eles não mexem com quem tem bomba, olha, independente desse argumento, o papel do Brasil em praticamente toda a história moderna do Brasil, o papel do Brasil é outro. A gente entrar num clube onde a gente seria um sócio menor, um sócio com pouca capacidade de... É um tempo enorme também. O custo gigantesco que um programa nuclear tem para um país como o Brasil, simplesmente eu não vejo sentido. Eu acho que não tem nem dinheiro nem tempo para isso. Mas o ideal é o desarmamento integral de todos os países, o que não vai acontecer. Né? Não vai. Não sei. Já aconteceu o início disso, há momentos e momentos. Se o Trump perde o embalo, se a gente consegue barrar esse sujeito, porque nós estamos vendo o seguinte... Agora, com a experiência de outros locais. E há uma oposição interna visível e muito grande. E há também capacidade de retaliação por outros mecanismos. E há também gente fazendo negócios dentro dos Estados Unidos, falando de bilionários,
que também não veem com bons olhos isso aí. Porque é mal para os negócios. Tudo isso é péssimo para alguns negócios, bom para outros, mas é muito mal para outros negócios. Então, as mesmas forças que têm contido o Trump em relação, por exemplo, às tarifas, porque havia problemas reais para os produtores americanos, os grandes, os que contribuem para a campanha dele. E olha que ele está jogando dinheiro na mão desses caras, mas esses caras mesmo vão servir de limite. É horrível depender disso. É apavorante depender da sociedade americana para parar um cara, mas eu não vejo outra solução, a não ser que a Europa pare pare com essa reação pífia, permanente aos Estados Unidos, pífia, o tempo inteiro pífia. Eu acho que a questão é realmente aplicar logo. Vai botar a tarifa, aplica de volta tanto. Para de fazer negócio. Existe um mercado organizado no planeta. Existe um eu mercado acho organizado. assim. E a Europa, se perder um preconceito ou dois, consegue negociar bem dentro desse mercado. Já negocia muito com eles. Mas eu acho assim, que na questão das tarifas, o que pegou não foi exatamente a negociação diplomática, foram os empresários americanos, mais os empresários brasileiros, né, que conseguiram segurar isso. Agora, eu acho que você falou assim, eu nunca achei isso aqui. Eu também nunca achei, não. Mas eu acho que a gente está vivendo num tempo que a gente nunca viu, que a gente nunca imaginou que depois de tanta coisa que a gente tivesse a gente tivesse um processo civilizatório andando para frente, a gente fosse voltar a esse ponto onde o presidente do país mais poderoso do mundo fala coisas como ele fala e faz, né? Ele não está só falando, ele está fazendo. Então, aqui, como disse alguém aqui, eu estou jogando aqui isso como uma reflexão mesmo. Tipo assim, será que a gente precisa rever nossa estratégia de defesa, né, como a Deise está fazendo, e outras pessoas estão dizendo assim, é utopia o desarmamento mundial, é uma utopia, ninguém vai se... Utopia é o que Agora, me fez... vamos pensar que época é essa que a gente está vivendo. Eu estou sendo realista e te digo, a alternativa de armamento é o suicídio. E eu, pessoalmente, sou contra isso. Então, eu prefiro apostar todas as fichas na alternativa sem o Brasil se armar com bombas atômicas. Não acredito que isso possa ser solução. Considero isso equivocado na saída. E não considero isso que solucione. Ainda, se eu achasse que havia uma chance disso significar alguma coisa, eu acho que é zero a chance disso alterar o estado de dependência que nós, o Brasil, e vários outros povos do planeta como um todo, têm em relação ao equilíbrio mundial. A guerra é uma alternativa impensável, porque não existe mais a possibilidade de uma guerra global que não seja totalmente destrutiva. Ela é impensável, mas ela é real, né? Impensável, e ela, quando acontecer, é o final. É aquele negócio, é a piada do Nani. O cogumelo atômico na janela e o casal olhando aquilo, tirando a roupa ao lado da cama. Depressa, porque vai ser a última. Mas eu acho que a gente está caminhando, talvez, para uma coisa muito rápida mesmo. E a Você gente está pensando que vai haver uma guerra atômica, então? Eu acho que pode haver, porque é incontrolável. Esse governo americano é incontrolável. Para ele apertar, para se divertir, apertar um botão ali, eu acho que não custa muito, não. A gente acabou de ver que ele não é incontrolável. Nós não conseguimos controlar. Mas o dinheiro e os empresários conseguem algum nível de controle. É o que eu estava falando há 10 minutos atrás. É terrível, mas hoje nós dependemos... Vamos adiante ao que o Miguel falou, dependendo da sociedade americana voltar. Dependemos do capital americano controlar o monstro que eles criaram. Dependemos disso. E dependemos também do eleitor americano. Nós estamos... Porque a alternativa não existe. A alternativa é apenas boicotes econômicos. E, embora exista a alternativa de continuar funcionando o mundo, porque existem economias fora dos Estados Unidos. A China consegue sobreviver e consegue bancar o mundo hoje, de certa maneira. Uma parte razoável dos BRICS já circula dentro da ecologia econômica chinesa. Essa ecologia econômica é uma redundância, mas basicamente é para dizer... Eu acho que a China pode ser uma outra alternativa. Então, acho que a China tem mais possibilidade de sair-se melhor. E passou a ser, portanto, uma força que mais interesse ainda tem em não haver guerra. Tanto é que a Rússia correu para dizer... A Rússia correu para dizer que o mundo da força voltou e a China continuou caladinha.
Não falou nada. A China ainda aposta suas fichas todas nesse tipo de comportamento que ela tem hoje. Então, eu continuo achando, embora a gente seja muito ruim para mim, do ponto de vista ético e moral, a gente depender de duas coisas na sociedade americana, eleitores de lá e o capital de lá, é o que nós temos no momento. A outra coisa é que eu estava vendo um sociólogo americano, que foi demitido, aliás, que, na verdade, assim, ele foi examinar por que essa conversa toda, esse discurso, as figuras de linguagem que eles usam, e acabou chegando na ideia de que a masculinidade tóxica é o moto principal desses caras todos do ICE, dessa turma que se alista, do pessoal que vota nesses caras, são especialmente homens que querem voltar a ter poder como homens, mandar na própria mulher, mandar no filho, não ter um filho gay, isso. E, portanto, para mim, a coisa mais importante no momento é a gente começar a pensar isso, incorporar realmente. Essa luta não é uma luta lateral mais. É a luta que, no fundo, ela está no cerne emocional do que a gente está vivendo. O Físico e Matemática está dizendo se a Rússia não tivesse o poder militar que tem, já teria sido exterminado pelo imperialismo americano. Já teria sido, pelo menos, dominada, já teria um monte de boicote, de cercos. Enfim, acho. Ela tem. Chegaram a pegar a meio de capital igual russo. para igual, né? Chegaram a pegar a capital russo e prender, congelaram ativos russos. E a Rússia, adulta, preferiu não optar por uma guerra nuclear. Mas ninguém quer. Eu acho que ter a bomba não é poder optar por uma guerra. Não, gente, é poder não ser incomodado militarmente como os outros. A Rússia está sendo incomodada militarmente. Na Ucrânia, por exemplo. Não, a Rússia tá em guerra com a Ucrânia. Não está sendo incomodada. Não, ela foi incomodada pela OTAN. Ela está ganhando uma guerra ela foi incomodada pela OTAN. Ela está tendo uma guerra surda, sim, por proxy, com a OTAN. Mas ela sabia. Como é adulta o suficiente, e como a maior parte dos líderes também na Europa também não é maluco, tem uma guerra nuclear ali, pelo amor de Deus. Você acha que o Netanyahu é adulto o suficiente? Não, o Netanyahu não. O Netanyahu não. O Netanyahu, não. Mas o Netanyahu, ele é um cara que depende demais dos Estados Unidos. Ele diminui sem eles. E ele é atado. Mesmo olha, o Irã tem arma nuclear e os Estados Unidos atacam o Irã. Incomoda o Irã o tempo todo. Se o Irã tem ou não arma nuclear é uma coisa que nós não temos certeza. Não, ninguém sabe, né? Porque a alegação é de que tem. Americanos dizem. Mas eu acho que o Irã não tem. Eu não sei, eu acho. Tendo ou não tendo, quer dizer. Mas assim, olha, Regina, é uma dúvida. É assim mesmo, não há argumento geopolítico, tático, militar que me convença que o Brasil pode ou deve. Eu acho aceitável a ideia. Eu acho que sempre achei a ideia de equilíbrio baseada na dissuasão a coisa mais perigosa do mundo. É morar num barril de gasolina, todo mundo com a caixa de fósforo na mão. Que absurdo é esse? Qual o sentido? Eu não posso achar que isso é solução de tipo nenhum. Isso não é nenhum tipo de solução para mim. É uma questão filosófica, uma questão de conceito básico. Aroeira, não tem solução. Eu fiquei pensando no seguinte... Eu penso que tem, eu não sou pessimista. Eu acho que não tem. Se continuar nessa escalada, se as pessoas continuarem votando nos fascistas, e isso se espalhar pelo mundo, não vai ter muita solução. Eu sempre achei que se a gente chegasse a algum fim da humanidade, em algum momento, seria por conta da exploração do planeta, seria por conta do meio ambiente que ia reagir de uma forma que ia acabar com a humanidade. Mas agora eu já não sei, acho que a humanidade vai acabar com ela mesma. Porque o que você acha que mudou daquele... Hein? O que você acha que mudou de 50, 60 anos atrás para cá? As redes sociais que transformaram esse pensamento público? Eu acho porque o fascismo existia já há 50 anos atrás. O fascismo existia, teve uma guerra, os fascistas foram derrotados flagrosamente, né? Então, durante um tempo, eles se esconderam, eles ficaram quietos, eles estavam ali desorganizados, né? Eu acho que a vitória na guerra serviu para... Então, você está levando um susto, é isso que você está dizendo? Não estou levando um susto. Não.
Eu estou achando... Bom, susto, claro que eu estou levando um susto. Eu estou vendo coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu estou vendo um presidente de um império falar coisas que eu nunca vi nenhum presidente americano falar, nenhum presidente russo, nenhum presidente chinês, entendeu? Que são os poderosos do mundo. O que eu estou vendo é que o fascismo, não está se espalhando só com o governo Trump, está se espalhando pela Europa, pela América do Sul, né? A gente está vendo o Chile ganhou a extrema-direita, a gente está vendo que eles estão trabalhando, eles estão organizados, eles estão avançando, entendeu? Não é como no final do século XX, que eles estavam desorganizados, você não falava em fascismo mais. Não. E agora você está vendo. Não é dialética, perdemos... é o que a gente está vendo. Vamos ser, porque assim, isso tudo também trouxe outras coisas. À medida que esses caras se expõem e mostram mais o que são, e passam até com muita arrogância a usar os símbolos do nazismo e do fascismo, eles vão acendendo alertas em muitos lugares. Não é simplesmente uma onda avassaladora. Há uma disputa por hegemonia no planeta hoje, e eu quero participar dessa disputa, e percebo que estamos indo razoavelmente bem para as condições objetivas. Mas dependemos de coisa que não é o nosso voto direto. E aí é o que eu falo para vocês, mais de uma vez eu falei isso. Vamos comparar, então, com 50 anos atrás. Eu abro as Mafaldas e percebo que o diálogo das tiras é absolutamente atual. Exatamente. E com capacidade... que eu perguntei, o que aconteceu de 50 anos? Com capacidade militar e tudo mais. O que aconteceu, o que a Regina talvez esteja dizendo é o seguinte, aquilo que a gente só via em comédia, em filmes de comédia, ou em piadas, quer dizer, os presidentes dos países falando a verdade. Eu me lembro que, inclusive, tinha um programa italiano de caricaturas que o pessoal vestia, tinha um também em inglês, o pessoal vestia as máscaras de borracha com as caras, e fazia os diálogos internos, e a gente morria de rir, porque era exatamente isso que o Trump faz. O que o Trump fala em público era o que esses bonecos faziam, é que nas comédias, é que no filme Bananas do Woody Allen se fazia, era isso, era uma coisa. Agora a gente está vendo isso transposto, mas isso tem muito a ver com as redes, sim, porque é a sociedade do espetáculo. À medida que o espetáculo passou a ser uma necessidade de todos os seres humanos, todo mundo é não só plateia, mas é também ator, atriz, estrela do espetáculo, o nível que isso atinge nos egos, e aí a gente volta para essa reflexão filosófica e psicológica sobre o ditador, que é um tipo diferente. O tipo de gente como o Trump é favorecido nesse momento. Mas, por outro lado, a resistência da sociedade também pode ser favorecida. É o que eu falei para vocês. Embora a velocidade com que o fascismo toma conta da América mostre claramente que os tais contrapesos e mecanismos da democracia não valem nada, por paradoxal que possa parecer, foi na rede que eu vi a resistência. É ali que estão se multiplicando os seminários, as reflexões, as denúncias, as exposições. E o oposto também, né? E o oposto também. As redes deles. E eu volto ao meu tema. O Trump fez uma rede social dele que é porta-voz. É ali que ele explica para o mundo o que ele acha. Nós tínhamos que ter isso há um bom tempo. Há muito tempo que, na verdade, nós não fazemos as internacionais. As internacionais hoje estão de certa forma, condenadas a estar dentro de blocos geopolíticos. Mas eu sinto falta da coordenação internacional da resistência ao fascismo, da ideia de que a civilização precisa de uma coordenação internacional para isso. Pois é, não tem, né? Temos ferramenta para isso. Existem muitas associações do trabalho e outras coisas. É que eu acho que hoje a gente já tem tanto recurso que as nossas respostas podiam ser mais e mais rápidas. Eu acho que tem instrumentos e recursos, mas a gente não está vendo essa organização, né? Nosso papel, a gente está vendo isso surgir de forma até orgânica na internet. Eu, hoje em dia, minha rede de contatos, as pessoas que eu sigo e que me seguem, mostram uma pluralidade gigantesca de gente, de tipos, de locais e de métodos de combater o mesmo inimigo. Eu sigo gente, sou seguido, e à medida que eu ponho meus conteúdos, que eu vejo as coisas de inteligência artificial, e que eu vou mandando para vocês, geralmente na minha hora do pesadelo, entre meia-noite e 1h30, eu mando para vocês 3, 4 coisas que eu encontro na rede. Percebo coisa tua às 2 da manhã, eu penso assim, mas ele não dorme, a Arueira não dorme, porque de manhã cedo já está acordado. De manhã cedo já estou acordado. Eu termino de desenhar em torno de meia-noite e meia, 1h, e aí é que eu vou deito para dormir com os gatos, e aí é que eu vou dar uma olhadinha. E ali eu percebo como resistir. E acorda com as galinhas, dorme com os gatos, acorda com as galinhas. O gato acorda cedo.
para te atazanar. Aí eu percebo que estamos resistindo e que hoje em dia é até mais orgânico. E eu cada vez penso mais que não é uma coisa centrada em estados, não. Eu sinto que faz falta organização, que eu gostaria de ver gente dizendo o seguinte: vai haver um ato que todos nós estamos convocados em tal lugar, e que, por exemplo, esse ato vai ser em Bonn, na Alemanha, mas, na verdade, eu sei que esse ato está acontecendo e vou comentá-lo na minha rede, ou vou fazer um cartoon sobre ele, ou vou colocar num daqueles grupos que a gente faz parte, e isso se espalhe. Aliás, já temos funcionado dessa forma. Em vários graus diferentes de esquerdismo, hoje eu vi uma discussão se o Reinaldo Azevedo é liberal, como ele se intitula. Eu acho que ele é mais à esquerda do que um liberal. O Sakamoto, por exemplo... Ele ficou assim, né? Ele ficou... Ele está à esquerda do Sakamoto, que é um cara que eu respeito muito também. Mas eu digo o seguinte, Sakamoto, toda essa constelação de gente que não concorda com esse povo, hoje em dia é muito mais ativa. Eu reconheço centenas de milhares, muito ativos, todos falam, são atacados aqui e ali, mas até as defesas são coordenadas. Cada vez que um cartunista é atacado, lá no grupo dos cartunistas, né, Miguel? É um monte de solidariedade, tudo. Rapidamente os advogados aparecem e assim por diante. Então, nós estamos mais articulados do que éramos, eu acho. Mas os caras... tomara, eu não vejo assim, não. Eu vejo que acho que a gente não via a mesma coisa acontecia antes, só que não era pública. Talvez o que surpreenda a todo mundo é isso ser público, e nem isso servir de bússola moral para a pessoa votar ou escolher quem apoiar e quem seguir. Então, ninguém tem a desculpa de não saber mais. Eu acho que é uma boa discussão, é uma boa reflexão. Tem várias opiniões aqui, a favor, contra. Agora, alguém falou uma coisa aqui interessante. Marcinha, já pensou o Brasil com arma nuclear em outro Bolsonaro na presidência? É verdade. Tem isso. É verdade. Tem isso também, né? Tem isso também. A gente não pode esquecer esse detalhe. É uma coisa para se conversar. Eu, que era talvez uma pessoa otimista, que tinha muita fé na humanidade, eu estou muito... Isso eu não tenho, não. Não sei, eu tinha, mas não tenho mais. Não tenho mais e acho que eu não estou vendo essa organização que deveria estar acontecendo, porque talvez... Ela podia ser mais eficiente. As coisas aconteceram tão rápido, estão acontecendo tão rapidamente, né, esse avanço do nazifascismo, e num país que era uma referência até cultural para todo o Ocidente, né? E eu vi o Jeffrey Sachs falando outro dia, dizendo assim, pois é, o império, e você pode tomar como exemplo o Império Britânico, o império pode ser perverso com os outros países, com seus colonizados, e ter uma democracia interna. É um paradoxo, mas já aconteceu, né? Isso. Só que a Inglaterra era isso. A Inglaterra foi assim. A Inglaterra foi isso. E os Estados Unidos também. Você era a terra da liberdade, né? Lá dentro, as pessoas eram protegidas. Hoje em dia, os próprios americanos estão ao Deus dará, né? Aquilo que os americanos estão passando hoje, e eles agora estão percebendo, é o que os americanos fazem em todos os lugares que eles ocupam, invadem ou apertam. São os bloqueios, são as invasões, são os assassinatos no território de outra pessoa. O rapto, essa inovação, nem é tão inovação assim, porque os próprios americanos já fizeram isso, mas de forma tão rápida, primeira vez, de levar o Maduro, um presidente, que até hoje ainda nessa história vai explicar. A gente não pode esquecer que o Bush invadiu o Iraque, prendeu e matou o Saddam Hussein. Sim, com uma desculpa falsa. Não, e vamos lembrar uma coisa. Desculpa falsa, exatamente. Há quanto tempo os americanos não bombardeiam nenhum barco pesqueiro venezuelano? Alguns dias. Não, eles não pararam de bombardear. Desde que eles pegaram Maduro. Claro. Então, assim, o que eu acho é que eles dão as desculpas cada vez mais esfarrapadas, mas também não ligam se a desculpa cola. Não estão nem aí. Eu vou começar a passar a charge, que estão daqui a pouco não dá tempo. O pessoal está cobrando. Eu, como quase todos os cartunistas, assim, essa fiz só em homenagem ao dia de hoje, não é o aniversário da cidade, embora muita gente ache que seja, mas
eu gosto, os dois santos que eu gosto é São Francisco e São Sebastião, porque é o santo do Rio de Janeiro. Nem é por causa dele, é por causa do rei São Sebastião, do rei Sebastião, né, na verdade. Mas uma homenagem ao santo, que é um personagem muito interessante. É o santo padroeiro da cidade, por isso que é feriado. Padroeiro da cidade. Mas assim, eu orientei, como quase todo humorista na semana, as charges foram muito em cima do Trump, porque ele realmente foi o personagem da semana. Eu já estou de saco cheio do Trump, mas vai ser difícil. Não, e também livrar porque eu dele. já estava de saco cheio do Bolsonaro e família, não aguentava mais também. É verdade, Ainda é verdade. até fiz charge sobre isso, porque... Eu tenho uma também sobre o Bolsonaro. Essa aqui, ó, a gente falou, ela apareceu. É isso aí. Ela também não aguenta mais, entendeu? Já pensou a possibilidade dele ir para casa, voltar para casa? Mas eles falam que ela foi condenada à visita íntima. Pois é. Condenação injusta, absolutamente contrária aos direitos humanos. E vai ser levada por condução coercitiva, entendeu? Isso não, porque eu quero ver os meninos levarem ela a Bolsonaro se ela não quiser. Ela é mais tinhosa. Como a gente sempre fala, Michele é perigosa. Michele, e nós todos os três aqui já concordamos com isso. Michele é muito perigosa. Claro que é. Bom, eu tenho medo dela, sim. Eu não resisti ao trocadilho, a bomba da paz. Acho que eu simplesmente não resisti à troca. Isso foi feito no dia que ele falou, no dia que ele mandou a carta. Isso eu fiz no dia que ele mandou a cartinha. Bem feito. Esse bilhete. Pior que é verdade mesmo. Eu só vou invadir a Groenlândia porque vocês não me deram a porcaria do Prêmio Nobel da Paz. E é capaz de fazer isso mesmo. E dizer, olha, eu saio daqui se vocês me derem o Prêmio Nobel da Paz. A paz dele é um conceito muito, muito louco, né? O engraçado é que o comitê correu assim que a outra foi lá dar a medalha, o prêmio de diploma, o dinheiro, o que você quiser. O prêmio correu para dizer, você pode dar o que você quiser para ele, mas o prêmio não é dele. Continua não assim. É dele. Aí, no dia seguinte, ele manda a carta. Dali a 2 dias, ele manda a carta para a Dinamarca. Pelo amor de Deus. Bom, é o tal negócio. O mundo agora sabe direitinho como é que funciona o Trump. Eu não tinha visto a Europa tão irritada há um bom tempo. Mas até que enfim, né, Arueira? Até que enfim. Por isso que o pessoal fala reação pusilânime, reação pífia. Demorou demais. Aliás, essa é a bandeira da Groenlândia, viu? Para quem não sabe. É bonita a bandeira, né? É bonita. Moderna e bonita. Moderna, é bonita. É uma homenagem, né? Nossa posição, nossa homenagem à energia do nosso presidente. Entendeu? Bom, tá certo. Essa é a de hoje. Assim, o Fachin voltou das suas férias para perguntar quem vai tirar o bode da sala, né? Porque vai melhorar muito depois que tirar esse bode da sala. E quem é que colocou, né? Bom, o problema é quem colocou. Nós não sabemos direito. Esse que está assobiando aqui, ó. Pode ser, eu digo que sim, provavelmente foi ele mesmo. Mas também é o que a gente já conversou aqui também, né? De todos os juízes que estão aí tem 10. Falta um para ser escolhido, provavelmente vai ser o Messias que está tendo o caminho aplainado pelo Lula. Mas de todos esses, o menos jurista, para usar uma expressão mais gentil, o menos jurista é o Toffoli. O que menos detém o tal do saber jurídico é ele. Os outros todos são bastante safos, é aquele pessoal de nota boa na escola pra caramba, entendendo? Turma boa. Agora, é impressionante, a gente percebe a sabedoria do Lula em termos de negociação política, né? Ele tirou a candidatura do Messias, disse, vou esperar um pouco. E não deu outra coisa. Impressionante. Vamos esperar vocês acalmarem. Igual mãe com filho, né? Quando se acalmar, a gente conversa. Exatamente. Quando agora se acalmar, não. a gente conversa. Mas senta aí. Quando se acalmar, a gente conversa. Agora não. Exatamente. Pimba. Eu gosto muito dessa imagem, dessa analogia do adulto na sala. Porque é preciso alguém com juízo e responsabilidade para resolver problema. Você está que homenageia o Lula, hein? Você está que homenageia o Lula. Opa, é o que nos resta, né? Tentar segurar esse homem aí, entendeu? É o santinho, né? O santinho da Nanda. Isso eu não resisti a fazer também, porque
A saudade que o ar-condicionado deve estar do Jair, né? Assim, "Ei, cadê aquele jeito que eu adorava atazanar?" Fazendo barulhinho aqui. Lá na Polícia Federal, acho que era aquele ar-condicionado central, né? Aquela Aí, máquina rapaz, você enorme. imagina que desligava, eles ficaram desligando na hora. Imagina a quantidade de inimigo que o Bolsonaro não fez ali dentro, né? No calor de Nossa. Brasília, nesse verão, e o pessoal com o ar desligado, lembrando que está desligado por causa do inquilino. Já pararam para pensar nisso? Inquilino Esse condenado, pessoal- né? Esse pessoal tem uma facilidade de fazer inimigo, Trump também. A rapidez com que eles fazem o aliado virar inimigo é impressionante. São sempre os aliados. Aqui todas as características, né, do Vorcaro, o criminoso de hoje é esse aí, né? Isso tudo Cabeça, jornada, clarim branco, gravata vermelha. Eu gostei do barba e cabelo aparados com régua. quase tudo isso aí, quando eles dão a batida, é aprendido, né? Que um monte existiam, quer dizer, você tinha lá 4 malas de dinheiro, várias joias, relógio de ouro que é um fetiche desse pessoal, relógio caro pra caramba, e 6 carros, 12 apartamentos. Impressionante. A facilidade com que eles têm essas coisas, eu acho que evidentemente, é lavagem de dinheiro, porque é o único jeito de você ter tanta coisa sem declarar, né? A compra, geralmente, é para lavar. Esse aí foi quando ele foi para Putin, porque simplesmente é delicioso, sempre. O aspecto simbólico. O aspecto simbólico é muito bom. Eu sei que as acomodações são melhores, mas o aspecto simbólico é muito bom. Vi um artigo hoje do Moisés dizendo que eles estão preparando uma anistia humanitária a Bolsonaro, mas não estão, não. Não estão. Não acredito que estejam fazendo Também isso. não acredito, não. Também não. Para dizer a verdade, também não. E li uma outra coisa hoje que dizia, ele não está na Papudinha, ele está no presídio da Polícia Civil de Brasília, entendeu? Mas é aquilo que é chamado de papudinha. Exatamente. Agora, Mas eu ele acho... Leva ao complexo. Pertence ao complexo da Papudinha. Pode sair da... Se vocês acham isso, eu acho que essa questão do golpe está bem consolidado, né? Da prisão, das condenações. Também acho. Né? Atualmente é detalhamento. Por exemplo, os militares que estão prestando serviço para diminuir pena, tem técnicas aí, nem tudo eles podem fazer. Tem um deles, que é um ideólogo do golpe, que é um cara que bolou o plano de assassinato, não pode estar gerenciando, por exemplo, conteúdos de divulgação internos da corporação. Ele não pode ser um cara que está trabalhando com isso, ele é um fascista que não pode estar convencendo ninguém a fazer nada. Então, há detalhes desse tipo que vão ser examinados, que o pessoal custa responder, que o Exército demora a responder, mas eu acho que não precisa de fazer estardalhaço com isso tudo. Eu tenho visto, entre os jornalistas, até nessa questão do STF também, isso vai do Reinaldo até jornalistas da Globo News. Simplesmente uma espécie de acordo de cavalheiros para a gente parar de fazer jornalismo de boato. Eles, né, quando eu falo a gente, assim, o jornalismo deles, parar de fazer jornalismo de boato. Se não tiver um motivo real para se fazer uma matéria, não faça. O Pedro Serrano deu um belo esporro nos caras. Deu mesmo, assim, deu na jornalista, naquela global lá, dizendo, gente, vocês têm que parar com isso, porque uma coisa é o tempo da justiça, vocês não sabem, a justiça não pode se referenciar no tempo jornalístico, ou mesmo nos motivos do jornalismo. Outra coisa, a justiça tem que ser em cima do que a lei manda, pede, exige ou deseja. Basicamente é isso. Então, eu acho interessante, porque, por isso que eu falei em dialética, de certa maneira, esse pessoal escancarando, você começa a notar as rachaduras no adversário, lá no prédio deles. Porque eles vão espantando. A gente falou, eles fazem inimigos. Dentro do próprio grupo. Nós temos hoje que contar com o racha da economia americana para a retirada do Trump. Temos que contar com gente como democratas para retirar o Trump. Temos que contar com o Centrão para poder reeleger o Lula. Temos que contar, porque não há outra maneira de fazer. A imposição pela força não tem sentido para quem não tem essa força. A única coisa que quem não tem a força pode fazer é enganar o adversário, mostrar para ele que está errado, ou alguma outra forma de iludi-lo, de tirar a força do pontapé que ele vai dar. E é isso que nós temos que fazer o tempo inteiro. E olha, eu confio e sei que a dialética me provou isso pela vida e pela história,
que as rachaduras do lado de lá vão ser nossas aliadas, e eles estão provocando muito. Claro, claro, e já está acontecendo, a gente É já o está único vendo jeito, isso é. acontecer. A gente está vendo. O Física e Matemática diz só um minutinho aqui, diz, o Bozo foi o idiota útil das elites do Brasil, cuspido depois que não servia para mais nada. Mas você vê o poder dele, ele transferiu o voto para o filho numa decisão, numa fala de dentro da cadeia, ele transfere votos, uma quantidade gigante, a ponto do cara passar pelo Tarcísio. Não que o Tarcísio seja essa Brastemp, mas o cara ultrapassa o Tarcísio em certas situações. Mas ainda há uma controvérsia dentro da direita muito grande em relação a isso. Isso estraçalhou a direita, porque o mercado não confia no bolsonarismo. Claro. Isso é, de novo, aquele negócio, quem trouxe o bode, eu lembrei, assim, você compraria um sorvete usado do Toffoli? Eu não compraria. Não sei onde esse sorvete andou, entendeu? Ele não é o mais brilhante dos juristas ali, não. O pessoal da direita exagera dizendo que ele não tem nada, não tem título nenhum. Eu não sei se ele seria escolhido para o Supremo se ele não tivesse nenhum título jurídico. Não, ele tinha uma experiência de trabalho, que ele aparentemente era um sujeito que trabalhava para sindicato. Ele era advogado de sindicato. Ele, assim, foi um pouco de inocência, uma coisa que a gente ainda está aprendendo. Mas foi um pouco de inocência, porque ele se mostrou um dos piores juízes que a gente podia ter indicado. E olha que o PT sempre teve dedo podre para indicar juiz para o Supremo. Né? Você vê. Hoje em dia, os dois caras, das três pessoas que eu mais admiro, uma só, o Lula acabou indicando, que é a Carmen, lá ali dentro. 3 das 4 pessoas. O outro é o próprio Alexandre. Quando eu digo admiro, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Pessoas importantes. Claro. E o Gilmar, que, na verdade, acabaram refazendo muito dos desastres que aconteceram. Eles reformaram, corrigiram até algum... Eu acho que eles fizeram o trabalho comunitário que faz com que eles mereçam redução da pena moral. É isso. Também achei esse caso muito interessante, viu, Miguel? Muito, eu achei interessantíssimo. E nos falou mais nisso, né? Olha... Da irmã do prefeito, né? Mas eu acho até bom. De certa forma, uma consequência indireta desse escancaramento de tudo, de não ter mais vida privada, de ninguém ligar se o cara é pego numa orgia ou não está na orgia, a ausência de importância disso tirou o aspecto familiar da coisa. Vocês lembram que parente de autoridade, mas faz um estrago monumental, e faz mesmo. Eu lembro que na época do Collor, eu fiz uma mesa, só reunião de parente das autoridades que estavam com problema naquele tempo, naquele momento do Collor. Pô, todo mundo tinha um primo, um irmão, um ex-cunhado ou ex-mulher que estava aprontando com ele no noticiário. Não, ex-mulher é muito perigoso. Ex-mulher, então, é perigosíssimo. Como é o nome daquele prefeito de São Paulo? O Pita. A mulher dele deu uma surra nele de toalha, lembra? Deu. E deu uma surra também na imprensa, né? Porque o Pita acabou por causa daquilo. Acabou por causa dela, né? Uma pena, ninguém lembra, mas um prefeito negro na cidade de São Paulo é uma novidade, é uma diferença. Um conservador, mas o cara também foi destroçado por uma questão particular. Bom, isso aí ninguém aguenta mais. Eu acho que o Xandão, parte do Se Declara Impedido, você não tem mais paciência para essa família. Deixa o Gilmar ouvir as queixas. É um pouco demais mesmo, né? Caramba. Um pouco demais. Não, eles passaram da conta. Eu vejo assim, da mesma forma que os humoristas americanos fazem muita piada com o Trump, a demência e tal, uma das piadas mais recorrentes dos humoristas aqui é o que ninguém aguenta mais, a família Bolsonaro. Não aguenta mais. Essa eu lembrei. Enfim, essa é o que eu fiquei, é inédita, não saiu ainda em lugar nenhum. Não sei ainda o que eu vou fazer com ela. Bom, essa é a comparação entre os dois candidatos. A nossa sorte é que ambos perdem por Lula. As duas mulas perdem por Lula. Mas mesmo eles se acho, mesmo se juntando, os votos, assim, são mais ou menos os mesmos votos. Mas o que me impressiona é que, ou seja, isso não é um voto neles. Nada disso é um voto neles. O voto anti ainda é a coisa predominante aqui.
no Brasil. A oposição que o Lula tem é o voto anti-esquerda, anti-povo. Porque as pesquisas mostram isso o tempo todo, né? Nos Estados Unidos também. Não é à toa que o Trump falou tanto do Biden. É o anti. O voto lá também, o que o mantém lá, o que ele espera que aconteça, esse milagre aconteça no final de 2026 e que ele seja salvo nas primárias, é isso. É isso. Aqui está o Trump, sempre Trump. Também não aguento mais, já estou de saco cheio. E aqui o Estamos seu... agora chegando no... Tem 1 minuto aqui tem 1 minuto, Aroeira, para vender seu peixe. Na sexta-feira, eu vou estar... Bem paulista, né? Eu vou estar tocando. Na sexta-feira, eu toco no Cosme Velho, na rua Cosme Velho 174, bairro tradicional aqui do Rio de Janeiro, onde morou Machado de Assis. Aliás, o endereço é esse mesmo, era ali que ficava a casa. Sexta-feira, a partir das 18h30, com a Cláudia Barcelos no violino, Kiko Chaves no violão e eu no saxofone. Nós cantamos, nós fazemos sambas, boleros, etc. E hoje, agora, daqui a 30 segundos, o próximo card, sai correndo para tocar lá no 10 da Botequim, com meu parceiro Igor Essa, que já deve estar chegando lá para montar tudo, a partir das 19 horas, lá na Travessa dos Tamoios 32, ali atrás do lugar onde cortaram as 70 árvores, o Bennett. É verdade, é bem ali. É atrás, bem ali, onde a especulação imobiliária que vai ser porque deu um surto agora nesses últimos anos aqui no Rio. Então é isso. Bom, é isso, chegamos ao fim, 17h30, exatamente on time. On time. Voltamos obrigado, meninos. na próxima terça-feira. Obrigado, comunidade. Terça que vem estamos aí. Beijo para todos, gente. Tchau, tchau. Estou aqui procurando o encerramento. Achei. Achei. Tchau, gente. Um beijo para vocês e para todo mundo que acompanha a gente aqui. Até a próxima.